Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da Siemens. E hoje a gente vai falar algo que ultrapassa o profissional. A gente vai falar de como a Siemens impacta a nossa vida de forma real, né? E aqui eu tô com o Antônio, que já tem alguns anos de Siemens, né? Algumas décadas já com a gente. E a Kate, que tá chegando agora. Não, né, Kate? Já tem um tempinho de casa. Mas a gente vai trazer esses dois tempos de Siemens aqui pra gente abordar esse tema, né? Antônio, a Siemens te proporcionou algo que impactou diretamente na sua vida profissional e pessoal? Bom, a Siemens é praticamente a minha vida profissional, né? Eu tive uma passagem em outra pequena empresa que eu fiquei um tempo, um pouco mais de 1 ano e meio, mas eu voltei para casa. Eu comecei na Siemens, eu tinha 14 anos, e hoje ainda estou na Siemens sendo impactado por ela todos os dias, aprendendo com os meus colegas todos os dias e crescendo com ela e me revolucionando todos os dias, porque essa é a característica da Siemens, ela se muda muito, né? Então ela impacta muito, ela define não só o profissional como também a pessoa, Antônio. Ótimo. E quais são os momentos ou experiências decisivas que tiveram nessa trajetória? Bom, o primeiro emprego define muito você, né? Eu sempre quis... meu pai trabalhava na empresa e uma noite ele foi convidado, olha, precisamos de você aqui para arrumar um problema aqui na folha de pagamento. Eu tinha 8 anos de idade e eu fui com meu pai. Falei, eu tô com meu filho, mas traga com seu filho, um outro mundo, né? E eu vi um computador pela primeira vez na minha vida aos 8 anos de idade. Aquilo definiu basicamente a minha vida, né? Eu vi uma máquina... Aliás, se você vê o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, aquele computador que aparece no filme, Fantástica Fábrica de Chocolate, é um computador Siemens. A Disney gravou esse filme na Alemanha e esse computador foi o que eu vi quando eu tinha 8 anos de idade. Aquilo definiu, bom, eu vou trabalhar com isso, ponto. Definiu minha vida. Aquele pequeno momento definiu tudo que eu ia fazer em termos de... Eu vou trabalhar nisso. E eu estou trabalhando até hoje com aquele computador. Então, olhar para aquele computador te trouxe um desejo de ficar na Siemens, assim, por longa... É aqui que eu vou fazer, né? E o fato de eu poder ter aquele computador, e o computador era da Siemens, associei uma coisa com a outra, na verdade, definiu uma carreira para mim. E quando foi, Antônio, que você pensou assim... vou ficar aqui, quero ficar aqui dentro da Siemens. O que na sua vida pessoal a Siemens te trouxe para ter esse insight, assim, de vou ficar aqui? A decisão de ficar, ela está extremamente associada ao seu sentimento de pertencimento, de você estar entretido. Eu sou muito curioso, então a Siemens é uma empresa que se reinventa muito. Então, se você tem curiosidade, todo dia você vai ver uma coisa diferente. Você tem colegas de vários países, você tem assuntos diferentes, a própria maneira como a Siemens manuseia as suas informações, como ela dirige seus negócios, as suas estratégias mudam. É um eterno poço de aprendizado, né? Porque você pode beber eternamente e continuar aprendendo desse grupo de pessoas e tecnologias, ideias e ideais, né? Então, assim, todo dia você decide ficar quando você fala, poxa, eu vou para lá. E todo dia é legal. Tem dia que não está tão bom, né? Tem dia que você fala, puxa, vi aquele problema, mas no fundo, o saldo é sempre positivo por saber que você fez a diferença, né? Então, decidir ficar é uma decisão que a gente toma toda semana, todo mês, né? Porque é legal, é gostoso. Tá lá. É um constante aprendizado, né, Antônio? Muitas vezes a gente vai pro escritório, a gente vê diversas pessoas ali, que depois de alguns anos a gente descobre o que a pessoa faz dentro da Siemens, né? Então isso é um barato. E estar aprendendo, né, faz a gente crescer. Tem pessoas que chegam, que vão e voltam e sentem saudade e saem da Siemens e ainda continuam perguntando da empresa. Por alguma razão, quando você sai da empresa, você continua perguntando de como é que tá as coisas, como é que tá lá. Existe uma curiosidade em relação a... Existe um mistério de você estar nessa empresa que cativa tanto as pessoas, né? Tanto a minha família quanto os meus amigos. Eu, na verdade, construí a família em volta da Siemens. Minha esposa trabalhando na Siemens, todo mundo trabalha na Siemens. Tudo legal. É Siemens, tá? Muito legal, muito legal. É um lugar muito gostoso de trabalhar, né? Kate, você, conta pra gente. Dentre as opções oferecidas, né? Por que você veio pra Siemens? Bom, o Antônio contando um pouco da história dele me fez lembrar... quando eu tinha 14 anos, foi meu primeiro emprego como uma babá. Uau! E eu olhava o filho de uma mulher que trabalhava na Siemens. Então eu vi a paixão dela,
né? Falando da empresa, o quanto aquela empresa ajudava, os benefícios. E aquilo encheu os meus olhos. Eu falei, nossa, será que um dia eu vou ter oportunidade de trabalhar nessa empresa? Trabalhei em diversas empresas. Depois de 10 anos, entrei na Siemens. Então, assim, a Siemens, na cidade onde eu moro, Jundiaí, né, uma empresa multinacional, né, tecnológica e que ajuda muito no desenvolvimento profissional. Então, dentre as oportunidades que eu tive, e na época eu tive outras ao mesmo tempo, a Siemens foi com certeza uma escolha certa para mim. E em Jundiaí, a nossa fábrica ela é muito grande, né? Então impacta também na vida das pessoas que estão, né? Sim. Então é bem isso, né? A gente respira na cidade ali, o ar, né, de que a Siemens está consolidada aqui, então isso é muito bacana. E Kate, de que maneira você enxerga a chance de construir uma carreira longa aqui? Bom, a Siemens, ela é uma empresa que ela tem vários programas. E esses programas de desenvolvimento de carreira, um deles, né, de mentoria, por exemplo, são pessoas que estendem a mão para você e falam aonde você quer chegar, né? Você tem um plano de desenvolvimento individual? Então, assim, esse tipo de programa faz com que você olhe longe. E foi o que o Antônio comentou também, né? Um poço de aprendizado. Então, não tem como você ficar... Eu tenho 15 anos de empresa. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, tudo isso. O Antônio tem mais de 40 anos de empresa e não é sempre a mesma coisa. Muda muito, né? É uma empresa que se renova, né? E muda. E eu, 15 anos, vi tantas mudanças. Imagino o Antônio, quantas outras mudanças ele viu. Então, é isso. Não tem como, assim, eu não ter... uma carreira longa dentro da Siemens, quando eu vejo muitas possibilidades. Trabalhei em 5 áreas, então, assim, você sempre consegue ver coisas diferentes, não é algo que fica sempre se repetindo, tem como sim. Perfeito. E você sente que a Siemens está presente na sua vida pessoal? Sem dúvidas. Foi através da Siemens que eu conquistei a minha casa, através da Siemens eu conheci meu marido, Antônio falou, né? Então, assim, foi na Siemens que eu tive a minha filha. Então, a Siemens me possibilitou também a viver plenamente a licença maternidade 6 meses, né? Que tem esse diferencial nos nossos benefícios. E a flexibilidade de horário. Então, assim, a Siemens é esplêndida, né? A gente fala, vem uma paixão, não tem como, né? Não falar com emoção. A gente, cada vez mais, a gente vê essa coisa da vida pessoal se integrar com a vida profissional, né? As coisas não andam tão separadas como eram antes, né? A gente não consegue desvincular as coisas, né? Então, uma história curiosa, durante a pandemia, né? Eu reformei a minha casa, né? Eu reformei a minha cozinha. E a minha cozinha, eu fiz o projeto, tal, depois de pronto, eu tirei foto, tal... E aí voltou o presencial, né? O híbrido, né? E aí, quando eu voltei pro escritório, eu vi que a minha cozinha estava seguindo as cores da comunicação corporativa da Siemens. Olha, então, só. Assim, o pessoal da comunicação corporativa ia ficar, assim, bem orgulhoso, né? Do trabalho que eles fizeram. Mas é impressionante como essas coisas influenciam diretamente, né? Na nossa vida. Pessoal, e pergunta para vocês dois, né? A Siemens é uma empresa centenária, né? Então, aqui no Brasil, a gente está consolidando 120 anos, né? E qual que é o peso disso na vida de vocês, assim? O que você sente de forma direta? Como que isso faz diferença para você, Antônio? Olha, essa parte é interessante. Tem alguém da minha família na empresa há 60 anos. Então, metade dessa história a gente quase que contou junto, né? Algumas coisas da Siemens impressionam muito. Quando você conhece a história, dos irmãos Siemens lançando cabos submarinos, que é uma coisa pioneira, algumas ideias deles, quando eles falavam assim, a Siemens não tenta, a Siemens vai, calcula e faz. Quando o nosso fundador fala, eu não vou vender o futuro para um lucro imediato, isso te dá uma ideia de continuidade. Se você pega essas ideias e as costura, você vai ver que você, na verdade, está construindo um caráter, um código ético e moral que define a sua vida. Tá? No fundo,
esse fato de ser centenário, né, de que é porque a qualidade das decisões ela se mede com o tempo. Eu sempre falo para você, se você pular de um avião sem paraquedas, essa é uma decisão que você vai se arrepender rapidamente. Se você fez um curso de inglês, 20 anos depois você fala, cara, foi bom ter feito aquele curso de inglês. Tá? Então, o fato da Siemens ter 177 anos no mundo é prova de que as suas decisões sobrevivem à decisão ao tempo. Não é? Tomar uma decisão e daqui a uma semana, por mês, uma decisão é fácil. Tomar uma decisão que é boa 20 anos depois, 177 anos depois, então a qualidade está no tempo. E a Siemens centenária, ela já era, né, antiga, já tinha bastante vivência no mundo, né? Já era centenária quando eu comecei nela, e só mostra de que as decisões dela têm qualidade, têm continuidade. Ela se reinventa, muda e continua fiel aos seus princípios. Tá? E para você, Kate? Bom, 120 anos de Siemens no Brasil, 177 77 no mundo. Ou 78 já. De credibilidade, né? E a primeira vez que eu ouvi falar em compliance, apesar de eu ter trabalhado em outras empresas, foi dentro da Siemens. Então, uma empresa comprometida em fazer o correto. Trabalhei em outras empresas que eu pensei, falei, nossa, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu defendo? Quando eu comecei a trabalhar na Siemens e vi toda a política de compliance, sabe? Eu falei, não, é aqui que eu vou ter estabilidade, é aqui que eu vou ter, né, chance de crescer. Então, trabalhar numa empresa centenária é isso, é credibilidade, estabilidade. Em um cenário em que tanta gente muda de emprego com frequência, o que a Siemens faz para reter, né, os talentos? Você falou uma coisa interessante que remete à forma como a Siemens muda, né? Se eu perguntar para você, entre os dois extremos, olha, tem as empresas que mudam a ponto de virar caos. E tem as empresas que não mudam e ficam estagnadas. Os dois fracassam. Se eu perguntar para você, literalmente, onde é o melhor lugar, a razão, o senso comum vai dizer que é o meio. Nem muita mudança, nem muito parado. A Siemens, ela não vive no meio. Ela está exatamente no melhor lugar. A gente está a um passo do caos. A gente está na borda, sempre. A gente está sempre buscando o melhor, sempre se inovando. Sempre, porque ali ninguém vai estar inovando mais que você. Né? Você tem que procurar esse lugar. Ninguém vai estar mais rápido que você. E a Siemens está sempre se reinventando. Isso é o tópico. Sempre se reinventar. Sempre procurar o mais. Sempre que eu posso fazer melhor. A gente não senta nos nossos 100 e tantos anos, né, de história e fala, bom, estou pronto. Não. Eu estou sempre aprendendo de novo. Eu sempre tenho uma nova missão. Sempre tenho uma nova abordagem. Obviamente, sempre levando em consideração tudo aquilo que eu aprendi. Essa é a diferença. A gente é uma startup de 177 anos, né? Mas com a responsabilidade de uma senhora de 177 anos, 178 anos, eu não sei qual é exatamente a data. Vou comemorar quando foi 200, né? Eu acho que esse é o tópico para nós. E para você, Kate, como que a gente enxerga isso? Bom, Daniel, apesar de eu não ser da mesma geração que o Antônio, né? Nasci ali na década de 80, comecei a trabalhar com 14 anos. Bom, a minha família, meu pai sempre falou assim, não, precisa trabalhar numa empresa que te dê aí uma estabilidade. Então, eu sempre pensei em ficar um bom tempo, né, na empresa. Mas eu sei que hoje tem outras gerações que às vezes são imediatistas que querem, né, se promover rapidamente. Então, o desafio está nessa geração para reter, né, essas pessoas. E eu vejo que a Siemens, com os programas que ela tem, né, a cultura da Siemens de inclusão, de respeito, os benefícios também, né, convênio médico, enfim, a flexibilidade de horário, ajuda muito nessa retenção. Então, tem espaço, né, para todas as gerações dentro da Siemens, e esse é o diferencial para que ela consiga reter os profissionais. Acho que tem dois grandes desafios aí, né, que vocês comentaram. O primeiro, essa alteração, essa inovação constante que a Siemens faz, né? Então, às vezes a Siemens compra uma empresa que a gente não faz ideia por que ela fez isso. A princípio você fala, nossa, como que eu vou colocar isso no negócio? E aí depois de 5 anos, 6 anos,
a gente começa a entender o porquê que aquela empresa foi comprada. E então, assim, é visão, né? A Siemens traz um pouco dessa visão de mercado, né? Essa visão estratégica. E isso é muito legal de ver, né? E em relação ao respeito, eu acho muito bacana também, né? Porque uma vez que você se sente confortável, uma vez que você se sente livre de você fazer as ações, né? Dentro da empresa, né? Você começa a trazer um impacto positivo de como você se mostra nessa função, né? E aí você começa a expandir a sua influência em outras áreas. Então, é muito bacana que a empresa te deixa confortável nessas situações, né? E nos últimos tempos, a gente teve diversas iniciativas relacionadas à diversidade, que foi muito bacana para diversas pessoas que estão na Siemens, né? Então, relacionadas a LGBTs, pessoas negras, mulheres, né? Questões de gênero. Então, isso foi muito interessante, como que isso impactou de forma positiva nas pessoas, né? Na opinião de vocês, o que diferencia a Siemens das outras empresas em relação a isso? Eu vejo que, apesar da Siemens ter toda essa tradição, uma empresa centenária, é o que a gente já falou bastante aqui, ela sempre se inova. Então, ela não ficou estagnada. Para mim, isso é o que diferencia a Siemens de outras empresas, que talvez é ali, né, antiga, uma empresa familiar e que não foi se inovando, ela fica à beira do caos e vai para o buraco. Né? Mas essa, para mim, é a diferença da Siemens. E para você, Antônio? É difícil comparar, né? Porque eu tenho só mais uma empresa para comparar, então a minha comparação é meio tem enviesada, né? Mas quando eu olho para os meus colegas e vejo outras empresas, outras pessoas, colegas, amigos que têm meu convívio, né? Eles falam das suas empresas com menos amor. Eu falo assim, uma coisa... A gente confunde a empresa com as pessoas que trabalham em volta da gente. E a gente sabe que as pessoas mudam. Não obstante, quando a pessoa vem para a Siemens, ela acaba ficando com o jeito da Siemens. E isso é interessante. Você cria uma cultura Siemens. Tem gente que fica há pouco tempo porque não pegou, porque não entendeu que a mudança, como você acabou de falar, mas que coisa maluca, que doideira isso aqui. 5 anos depois você fala, caramba, faz sentido. Né? Faz sentido. Eu tenho uma amiga muito, muito especial e eu comparo ela com a Siemens por causa disso. Você fala com ela 15 minutos, você fala, nossa, mulher louca. Você fala com ela meia hora, você tem certeza que ela é mulher louca. Quando você, 1 hora depois, os parênteses começam a fechar e fala, nossa, ela é brilhante. Você começa a entender, são ideias muito grandes para você absorver. Vou ficar uns 3 meses, eu vou entender como é a empresa. Não, ela vai um desafio para você constante de entendimento, porque ela está sempre se renovando. Então você está sempre com algo mais para entender, algo mais para aprender, algo mais para dividir, para ensinar. Porque você aprende, ensina, e ensinando você aprende de novo. Né? Então, esse negócio não para. Não para o processo. Do meu ponto de vista, você tem 15 anos, eu tenho 46 anos, do meu ponto de vista, a diferença entre nós é 4 anos. Porque nos últimos 4 anos mudou tudo. Mudou. Tá sempre mudando. É verdade. Tá? Então, acabei de entrar. Puxa, Antônio, você tem tanta experiência. Falou assim, não, eu tenho uns 4 anos mais que você. Se sente novo. Porque as coisas mudaram. E elas, às vezes, não fazem sentido para você, mas caramba, como faz sentido? Depois de uns 6 anos, faz sentido. Eu vi decisões do Board Mundial que falam assim, nossa, que coisa doida. 6 meses depois, o mercado reconhece como foi brilhante aquele movimento. É verdade. Né? Foi brilhante. Eu poderia citar casos a casos, assim, quando diz assim, parece loucura o nome quando foi feito. Um nome absurdo. A Siemens vai deixar de fazer telefone, celular. Meu Deus, que coisa. É como se a GM falasse que não vai fazer mais carro. E depois você... que decisão brilhante. Então, se você não se apaixona por isso, é porque você não tem alma. Verdade. Kate, se você tiver que explicar para alguém de fora da Siemens por que vale a pena trabalhar aqui e que conselho que você daria para quem está começando agora, assim, como que você passaria esse recado? Vale a pena trabalhar na Siemens porque não é apenas um trabalho, é um pertencimento. É o que o Antônio acabou de falar. É o jeito Siemens, né? Quando você é picado pelo mosquitinho,
não tem como, né? Você não se apaixonar. A partir do momento que você não tem isso como uma paixão, falar da empresa Siemens, não tem como, né? E o conselho que eu dou para quem, de repente, está aí procurando, né, alguma oportunidade no mercado, é olhar, assim, para a Siemens como uma grande empresa que não só nessa parte de projetos, de infraestrutura sustentável, mas também que você pode desenvolver uma carreira, encontrar o amor da sua vida, né, Antônio? Como nós, né, constituímos as nossas famílias dentro da Siemens. Então, assim, é além do trabalho, é construir também amizades. Então, é isso. Legal. E, Antônio, que conselho você dá para quem está entrando na Siemens? Olha, se mantenha curioso. Se mantenha curioso. A palavra mais importante que tem é isso. Se mantenha curioso, porque se você ficar na empresa e se você não tiver curioso, você não vai estar aproveitando isso. Curioso sobre a empresa, curioso sobre seus colegas, né? Curioso sobre eu conheci gente de muitos países, todos Siemens, né? E no final das contas, isso fez uma mudança, criou uma mudança em mim, faz parte da minha cultura pessoal, né? Mantenha-se curioso sempre, né? Entendi coisas anos depois. Uhum. Mas mantenha a curiosidade, mantenha a vontade de aprender, a vontade de entender não só os produtos, os processos, mas as pessoas e as culturas. Isso é o grande diferencial da empresa. É uma empresa que sempre esteve aberta para muita gente de culturas diferentes, sempre abraçou muita gente de muitas culturas diferentes. E ela é legal por causa disso, porque ao você ter uma diversidade de culturas com um único propósito, né, com um propósito de negócio, propósito de projeto, de melhoria, de cliente e tal, mas conhecendo essas culturas, a gente amalgama essas culturas todas e fica mais forte justamente porque temos diferenças. Você é forte em alguma coisa, eu sou forte em outra, eu sou fraco em alguma coisa, você me compensa. Quer dizer, isso é que é legal na empresa, esse amálgama de indivíduos, né, motivados e curiosos para fazer alguma coisa maior que eles. Com certeza. Essa curiosidade também é bem bacana, que ela também passa na minha vida, assim. E eu na minha vida, muita coisa relacionada a projeto, objetivos, tal. Essa coisa do desenho corporativo eu tenho muito na minha vida, assim, no dia a dia, né? E Kate, para você, o que você ainda sonha em construir dentro ou fora da Siemens? Por conta de toda essa personalidade que a gente cresce aqui dentro. Bom, muitas mudanças estão acontecendo na Siemens, né, como a gente vem falado, não só na Siemens, mas no mundo, na política, nos impostos. Então, tem muitos projetos que estão acontecendo, vão acontecer. Então, meu sonho dentro da Siemens é fazer parte desses projetos, é impactar, né, os meus colegas, e não só os meus colegas, mas também toda uma comunidade. Então, eu sonho continuar crescendo profissionalmente dentro da Siemens e também acompanhar o crescimento da minha filha, né? Que me tornei mãe na Siemens, ela está crescendo, então meu sonho é esse, continuar acompanhando ela. Bom, pessoal, o papo foi muito bom. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Kate. É muito legal a gente ver como que a Siemens tem esse impacto positivo nas nossas vidas pessoais, né? E como que a gente consegue, de uma forma, trazer a Siemens junto com a gente no nosso dia a dia, né? Isso é muito bacana. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Se vocês estão gostando do conteúdo, por favor, comentem, compartilhem e fiquem com a gente nos nossos próximos conteúdos, tá bom? Grande abraço.